Bom dia a todos. Creio que podemos então começar. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas ao segundo webinar do ano, promovido pela Unidade de Negócio Climate Change da APSER, uma unidade que é especializada em serviços de auditoria, de verificação e advisory em temas de sustentabilidade e de alterações climáticas. O tema desta sessão é relativo aos relatórios de sustentabilidade e à diretiva CSRD, o que a sua empresa precisa de saber. E é um tema que ganha cada vez mais importância à medida que as empresas são chamadas a reforçar a transparência e a integrar a sustentabilidade no centro das suas decisões estratégicas. Vamos procurar, neste webinar, explorar o contexto que a diretiva CSRD traz para as organizações, alertando-as para os requisitos e a forma como podem enfrentar os novos desafios existentes no mercado. Como é habitual, no decorrer do webinar poderão colocar as suas dúvidas e perguntas através do nosso chat, que posteriormente tentaremos responder e esclarecer as questões colocadas de uma forma geral. Aproveitamos também para relembrar que o nosso primeiro webinar do ano foi realizado a 30 de janeiro com o tema Pegada de Carbono, um desafio e uma oportunidade, e continua a estar disponível se quiserem visualizar no canal do YouTube da APSER. Este webinar será um webinar conduzido pelo Pedro Fernandes, Business Developer da Climate Change, e pela Mariana Montelato, Project Manager também da Climate Change, e que me acompanharão aqui no decorrer desta sessão, e que eu, para não empatar mais, passo desde já a palavra, desejando a todos uma ótima sessão de esclarecimentos. Muito obrigado. Muito bom dia, cá estamos nós novamente na nossa sala de visitas. Hoje estamos com um novo fundo, para dar um novo look, também para dar um bocado mais adequado também às novas realidades da sustentabilidade, que não é só pegada, temos outras questões para falar. Eu vou tentar ser breve. Nesta primeira parte estamos a falar de uma contextualização do que diz respeito ao que foram do que foi a evolução da sustentabilidade ao longo dos tempos. Depois a Mariana vai versar um bocadinho mais sobre a diretiva e os indicadores e algumas questões relacionadas com a dupla materialidade, que muito provavelmente é o conjunto de dúvidas que mais são comuns no que diz respeito à sustentabilidade e ao ESG em particular e à diretiva de responsabilidade social. A responsabilidade de relatos de sustentabilidade, peço desculpa. Isto é importante, portanto, a responsabilidade social, está a falar, é um dos pilares, porque normalmente associa-se muito a sustentabilidade ao que é o ambiente, mas efetivamente a sustentabilidade tem três pilares: tem a parte de responsabilidade social, a parte de ambiente e a parte de governance. Anteriormente associava-se muito à parte económica, se bem que o governance tem mais não apenas a parte económica, mas também a parte de desenvolvimento de estratégias e da gestão empresarial. Assim sendo, quando se fala de ESG, sustentabilidade, responsabilidade social, há aqui um conjunto de itens que, obviamente, que já vão estando na ordem do dia, mas que ainda assim suscitam dúvidas. A ideia aqui será precisamente tentar esclarecer algumas, muito há para dizer, há muita informação sobre este assunto, que, como disse o Ivo muito bem, depois, se houver dúvidas, nós tentaremos responder, estarão disponíveis nas plataformas da APSER. Uma das questões que nos leva a falar da sustentabilidade e no âmbito da APSER é, como podem verificar, no logo da APSER diz "pode confiar". Ora, esse é o ponto fundamental que traz a APSER para estas áreas, porque alegações há muitas. As empresas fazem declarações de responsabilidade social, fazem declarações ambientais, fazem muitas alegações e isso só tem um valor por si só, de acordo com a credibilidade da empresa ou da maneira como transmite essas ideias. Se, por outro lado, tiver essa alegação suportada no que é uma acreditação, numa certificação, numa verificação, tudo isso ganha outro peso. E a APSER avançou nesta área,
precisamente para poder fornecer aos clientes uma garantia de que a informação que eles prestam é fidedigna e garante uma certeza e uma confiança, e está suportada em evidências. Portanto, já agora na parte propriamente dita do tema, a sustentabilidade já começou desde 87, quando se falava no relatório de Brundtland, e desde então muita coisa passou, muita água passou por baixo das pontes, mas como alguém dizia, havia muito para dizer, mas não temos tempo. Portanto, passando à fase seguinte, efetivamente houve um nascer do que é o tema sustentabilidade em Brundtland, mas depois foi-se falando ao longo do tempo. A parte europeia, a Europa sempre tentou estar na linha da frente e desde cedo começou a desenvolver temas relacionados com a sustentabilidade e concretizou-se mais, ia dizer mais, mais próxima, mas já lá vão uns anos, porque foi em 2019, já lá vão 6 anos. Mas sim, a Europa em 2019 lançou o Pacto Ecológico Europeu, que enumerava várias linhas de ação relativamente às políticas europeias, nos quais incluía a economia circular, a parte de energia, as emissões, e tudo isto, obviamente, acaba por estar incluído no que é a sustentabilidade. Isso, peço desculpa. Isso levou à criação de legislação que vai dar suporte a todas essas necessidades. Portanto, mais do que uma sugestão, e isto há muitos anos, obviamente, com o GRI, com o Green Report Initiative, já tinha orientações no sentido dos relatos de sustentabilidade, mas eram a título voluntário, exceto para algumas empresas que estavam na Bolsa e seria necessário apresentar o relatório de sustentabilidade. A União Europeia foi mais longe e começou a gerar legislação no sentido de obrigar e a dar como uma informação mínima nos relatórios das empresas, estamos a falar dos relatórios de contas, e começou então a fazer legislação no sentido de divulgação de informações não financeiras. Isto, então, começou a gerar iniciativas legais no sentido de dar resposta a essas necessidades. Para clarificar essas necessidades, temos aqui um diagrama que está no Global Report Initiative, que podem lá consultar, que tenta enquadrar mais ou menos a parafernália de requisitos e de plataformas que existem a nível internacional, e que muitas delas são essas plataformas e essas necessidades que obrigam as empresas a fazer então os seus relatos de sustentabilidade. Para clarificar, temos as normas, os standards, portanto estamos a falar do GRI, é a FRAG, que é a entidade que faz que definiu as regras para a emissão dos relatórios de sustentabilidade à luz das diretivas europeias. Essas normas, com frequência, dão resposta a plataformas, que são os tais frameworks, as plataformas que essas sim vão pedindo informação relativamente à informação financeira. Estamos a falar do CDP, o WBCSD, são plataformas, muitas delas que se foram formadas por um agregar de organizações internacionais, e também acaba por, como eu vos disse, algumas empresas já tinham como obrigação a parte do relato de sustentabilidade por causa das bolsas, e então temos aqui os rankings e os raters, portanto já de certeza que muitas vezes vou falar da Moody's, da Standard Poor's, o EcoVadis, portanto são todas plataformas e entidades que fazem um rating, fazem uma aprovação e no fundo avaliam o grau de sustentabilidade que as empresas têm. Portanto, para além da parte financeira, agora também acabam por dar a sua avaliação no que diz respeito à parte de sustentabilidade como setor.
no slide seguinte, portanto, tendo dado um enquadramento internacional e como referi, a Europa tenta sempre estar na linha da frente, então, desde 2018, que já tentou, através do regulamento de taxonomia, identificar algumas ações para que o dinheiro, estamos a falar na Europa, toda a gente sabe que existe uma quantidade de financiamentos significativo por parte da Europa, aos Estados e às entidades e às organizações, sejam elas estatais, sejam elas independentes, e uma das linhas de ação foi precisamente garantir que esse financiamento, seja por via de fundos, seja por via de financiamentos bancários, garantia que esse dinheiro era bem aplicado. E então surgiu a taxonomia no sentido de garantir que todo esse dinheiro é bem aplicado à luz do que são os requisitos da sustentabilidade. Depois foi sempre afinando essas regulamentações e então tem então, o SFRD, portanto tem a ver com o reporte dos dados financeiros e sustentáveis, que do financiamento sustentável, portanto é Sustainable Finance Report Directive, portanto tem aqui a ver efetivamente com o reporte de informação financeira sustentável, que foi um bocadinho mais além, vamos sempre no sentido de afinar, e depois em 2020 então saiu a taxonomia final, em que aí sim já tem regras, de acordo com o regulamento 2020, de 2020, o 852, então sim, já com um regime para a promoção de investimento sustentável, e tudo isto foi então passando das entidades financeiras, e tendo em conta o cuidado que tem de ser dado na altura de financiar, olhando sempre para o que são os requisitos da sustentabilidade, fomos então passando aos poucos para aquilo que são as necessidades de informação não financeira por parte das organizações. Então, começou-se a falar e em 2021 concretizou-se tanto a CSRD, que é Corporate Sustainability Reporting Directive, a diretiva de reporte de reporte sustentável, que então sim começou a alargar para além do que é a parte financeira, então fomos para a parte de gestão e das organizações. Foi criado um mapa de aplicação em que inicialmente iriam avançar empresas que já tinham alguma obrigação por via do mercado das ações, e depois essa cronologia também foi definida para outras organizações que aos poucos, de acordo com a sua dimensão a sua dimensão, quer a nível de trabalhadores, quer a nível da sua faturação e de lucro, foi-se gerando um mapeamento para as consequentes fases desta implementação. Para dar resposta então também ao CSRD, também se desenvolveram as normas europeias para o reporte de sustentabilidade, e então temos as ESRD, que são os European Sustainable Reporting Standards, que definem já a nível de um carisma um bocadinho mais técnico aquilo que as empresas têm de colocar nesta informação de dados não financeiros. Portanto, estamos a falar já o que é que eu tenho de incluir no meu reporte para dar resposta e mostrar, no fundo, o desempenho de sustentabilidade que tem a minha organização. Já que no que diz respeito à diretiva e já pegando na parte mais técnica, como eu referi, houve uma evolução do que era o Non-Financial Report Directive, que dizia algum texto que tinha a estar a acompanhar o relato financeiro, depois gerou a taxonomia e então começou-se então a criar uma estrutura de normas que assegura que
quer a taxonomia, quer a diretiva de relatos dados não financeiros, ou seja, de relatos de sustentabilidade, está suportada numa estrutura que vai dar resposta à legislação e à tal confiança que existe quando nós vamos apresentar um relatório de contas com o relato não financeiro, dá uma segurança e a tal confiança que nós precisamos para mostrar que aquilo que eu estou a dizer é efetivamente verificado e está suportado em evidências. Assim sendo, a CSRD e o SRD estão em conjunto, portanto, uma diz mais ou menos como é que se deve reportar, o outro diz aquilo que eu tenho de reportar. Isto tudo vai também dar suporte à parte do financiamento, que através da taxonomia e do financiamento sustentável, acresce uma outra diretiva que é a Due Diligence Directive. No fundo, significa que aquilo que se passa na minha cadeia de valor é, de alguma maneira, também minha responsabilidade. Isto é, com alguma frequência se via os relatos em que se referia que alguma dos temas relacionados com a sustentabilidade não eram, por assim dizer, tão favoráveis, mas por causa da minha cadeia de valor, em que os meus fornecedores não o faziam e havia ali uma perda de responsabilidade. O que diz a due diligence é que não é bem assim. Ou seja, eu tenho de alguma maneira assumir alguma responsabilidade pela parte da cada responsabilidade que está a montante da minha organização. Isto é, eu não posso só dizer que eu compro este produto e eu não sei muito bem de onde é que vem e como é que foi feito. Agora, com esta diretiva, há que ter alguma responsabilidade na altura de comprar algum fornecedor, pensar, não, eu vou comprar, mas vou verificar qual é a origem e como é que foi feito, para garantir que ele não, por assim dizer, não mancha a minha sustentabilidade na cadeia de valor, ok? Portanto, nós temos consciência que hoje em dia as cadeias de valor têm uma extensão significativa a nível de complexidade, mas também a nível de extensão a nível internacional, e então esta diretiva o que vem dizer é, atenção, é grande, mas tem de haver um mínimo de controle na hora de fazer as compras. E isto leva a uma segunda parte, que é aquelas empresas que não são obrigadas a fazer um reporte de dados não financeiros por via da obrigatoriedade legal, muitas vezes são obrigadas. Porquê? Porque se eu tenho, à luz da due diligence, verificar os meus fornecedores, os meus fornecedores também vão ter que acabar por fazer uma análise da sua situação e se também na sua cadeia de valor há alguma coisa que possa manchar a minha, uh, a minha sustentabilidade, mas também a do meu cliente. E por isso também, a Mariana vai falar um bocadinho sobre isso, ao do EV, começaram a surgir outras normas da EFRAG que vão de encontro ao que são as PMEs, os relatos que são que vão no sentido de ajudar também os fornecedores relativamente aos dados, ao mínimo de dados que devem dar aos seus clientes, portanto estamos aqui a falar de um conjunto de regulamentações e de diretivas que tornam efetivamente esta trama, esta rede, um bocadinho mais complexa. A minha opinião é que efetivamente tem uma complexidade significativa, mas estando definido toda a estrutura do relatório e a linha de informação, a maneira como se fazem a escolha dos dados e a maneira como está agilizada toda este fluxo de informação na cadeia de valor, e estamos a falar numa primeira vez em que se faz um relatório que efetivamente há algum trabalho, mas nos anos a seguir todo o processo fica mais simplificado, ok? O que me podem dizer, e isso é uma realidade, nós efetivamente na Europa estamos na linha da frente, somos exigentes, e depois vêm os outros que não querem saber disso e vêm com preços mais baratos, se calhar, e com menos requisitos, e
e podem causar estes problemas no mercado internacional. Isso é uma questão que está a ser analisada, mesmo a nível da União Europeia, para tentar agilizar e não fazer com que as empresas europeias fiquem atrás do que são as outras organizações, outros players internacionais. Assim sendo, e já fazendo uma pequena introdução para o que a Mariana vai falar, temos então aqui a Diretiva Europeia CSRD. Então a ideia será reorientar os fluxos de capitais para investimentos sustentáveis, como já era intuito do que era a taxonomia e as finanças sustentáveis, gerir os riscos financeiros decorrentes de alterações climáticas, porque e isto eu não queria adiantar muito, à luz da dupla materialidade, ao analisar os meus investimentos e vendo os impactos que isso tem e o que é que o contexto afeta também esses fluxos financeiros, a dupla neutralidade vai ajudar a definir decisões estratégicas e tornar mais resilientes as organizações, seja a nível de resposta ao que ao que está exposto no ambiente, e quando estamos a falar também do que diz respeito às alterações climáticas, mas também o contrário. Como é que eu, na minha atividade, consigo evitar afetar mais o ambiente do que devo, ok? E, como referi, sempre à luz da questão da confiança, promover a transferência de visão a longo prazo das atividades económicas e financeiras. Hoje em dia, até há já referenciais próprios, há a imagem do Second Party Opinion, que é uma verificação que é feita pelos bancos na altura de emitir créditos. Portanto, os bancos já estão a trabalhar nisto já há algum tempo. Eu faço parte de uma comissão técnica de finanças sustentáveis em que metade dos lugares são ligados à área da banca. Portanto, isto mostra a importância que tem na área dos financiamentos e dos créditos. E não perdendo o fio à meada. A única questão que fica pendente para toda esta rede estar a funcionar como deve ser é efetivamente a transposição da diretiva para a legislação nacional, que já devia estar feita a 6 de julho de 2024, portanto estamos com algum atraso. Não temos até agora notícia de alguma coisa se ter concretizado. Vocês até podem ver neste site que é o Transposition Tracker, que diz que até à data, e estamos a falar a 4 de novembro de 24, mas não houve alteração, ainda não houve informação publicada relativamente à transposição desta diretiva. Portanto, ainda que os requisitos que estão nessa diretiva estejam em vigor, ok? Porque são emanados depois pelas normas da EFRAG, e estão em vigor e têm que ser dados de resposta a esses requisitos. A única coisa que está é em falta alguma normalização, alguma regulamentação relativa à operacionalização desta diretiva no âmbito nacional, ok? Dito isto, continuam a ser requisitos obrigatórios aqueles que estão identificados nesta diretiva de relatos de sustentabilidade corporativa. Esta transposição implica, obviamente, um padrão mínimo obrigatório para todos os países da União Europeia, ter um chão comum, isto é, dentro da Europa vai ser mais simples falar a mesma língua, porque todos estamos a falar dos mesmos requisitos e a mesma informação a ser disponibilizada nos relatos de sustentabilidade. Até podem ver, hoje em dia, podem analisar vários relatos que já estão disponíveis e em público, porque há muitas empresas que já o tinham que fazer, e vão ver que as estruturas têm de ser semelhantes, sejam elas publicações por organizações nacionais, sejam organizações europeias. Os países não podem reduzir as exigências definidas pela CSRD, daí aquilo que eu vos dizia, as exigências têm que ser cumpridas, haja ou não transposição da diretiva. Podem ser mais rigorosos. Vamos ver o que é que diz, o que é que faz Portugal. Portugal tem-nos habituado a ser mais papista que o Papa, para uma expressão. Vamos ver se não penalizamos um bocadinho mais as nossas organizações do que devíamos.
e cada país pode ajustar a implementação dentro de certos limites. Lá está, as tais questões relacionadas com a operacionalização desta diretiva a nível nacional. No que diz respeito à taxonomia, nós optamos também por identificar aqui uma ou duas questões que são mais normais quando nós falamos com os nossos clientes, são dúvidas que surgem à partida. Portanto, define as atividades económicas sustentáveis e fala sem querer ser muito tecnicista, CAPEX e OPEX, portanto, estamos a falar de despesas de capital e despesas operacionais. Mais uma vez, a ideia é saber como e em que é que vai ser aplicado o dinheiro de maneira a não pôr em causa a sustentabilidade da organização. Portanto, despesas de capital, seja investimentos da organização noutras empresas ou em financiamentos, seja o que for, e as despesas operacionais são aquelas que no dia a dia permitem que uma organização concretize as suas atividades. Portanto, são questões que já falávamos e que, à luz da taxonomia do CSRD, é obrigatório incluir no relatos de sustentabilidade. Estes 6 indicadores da taxonomia e atividades que estão indicadas na taxonomia que devem ser consideradas nos relatos de sustentabilidade, estamos a falar de atividades que impliquem a mitigação de alterações climáticas, a utilização sustentável da proteção de recursos hídricos e marinhos, prevenção e controle da poluição, adaptação às alterações climáticas, transição para uma economia circular, proteção e restauro da biodiversidade e dos ecossistemas. Ou seja, qualquer organização que possa pôr em causa algum destes indicadores e cuja atividade o possa fazer, deverão incluir estes indicadores da taxonomia nos seus relatos de sustentabilidade. A diretiva já indicou alguns prazos, como dizia ali, depois ao oferecer a resposta à diretiva, alguma coisa pode ser ajustada nesta calendarização, neste cronograma, nesta cronologia, mas para já o que nós temos é que em 2025, estamos a falar deste ano, sob o exercício de 24, ou seja, da atividade que decorreu durante 24, as empresas no âmbito da União Europeia ou fora da União Europeia no mercado regulamentado pela União Europeia, e desde que satisfaçam 2 dos 3 critérios, ou seja, mais de 150 trabalhadores, volume de negócio superior a 4 milhões de euros e um balanço superior a 20 milhões de euros, desde que satisfaçam 2 destes critérios, têm que fazer a verificação este ano relativamente ao exercício do ano passado, ok? Depois, para as PME cotadas em mercados regulamentados na União Europeia, atenção, PME cotada, portanto, são aquelas que têm a intervenção na Bolsa, já terão que fazer em 2027, daqui a 2 anos, uma verificação do relatório de sustentabilidade sobre o exercício do ano anterior, ou seja, 2026. E, finalmente, em 2029, haverá uma verificação sobre o exercício do ano anterior, 2028, para empresas de países terceiros à União Europeia, com mais de 150 milhões de volume de negócio líquido e pelo menos uma sucursal ou filial na União Europeia que exceda 40 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar das características da cronologia relativamente à obrigatoriedade do relato de sustentabilidade. Depois haverá aquelas normas voluntárias ou de suporte para as cadeias de valor que não tendo essa obrigatoriedade, muitas vezes têm que ser aplicadas e obrigam a um relato de sustentabilidade. Este é um diagrama daquilo que eu acabei de dizer, se uma empresa quiser saber se é obrigada ou não a fazer o relato. Então temos aqui a empresa de localização da União Europeia, sim, tendo um dos 3 critérios, tem que o fazer. Se não, é uma PME cotada, então tem que o fazer. Se estiver fora, é uma empresa cotada no mercado regulamentado pela União Europeia, sim, então tem que o fazer. Não, se as receitas líquidas da União Europeia são superiores a 150 milhões de euros, então tem que o fazer. E se tem uma sucursal, aliás, tem condicionamento. Se depois tiver
uma sucursal cujo valor excede os 40 milhões de euros, então tem que o fazer. Portanto, neste diagrama, se vocês seguirem mais ou menos isto, ficam a saber se é necessário fazer ou não um relato de sustentabilidade verificado à luz da CCRD. Ok? Dito isto, vou passar então uma parte um bocadinho mais técnica para a minha colega Mariana, que que vos deixo em muito boas mãos. Muito obrigado a todos e passo a palavra então à Mariana. Obrigado. Obrigada, Pedro. Muito bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. Então, pronto, depois desse grande contexto que o Pedro nos deu, sobre a diretiva CSRD, o que nós vamos focar aqui agora, com um pouco de calma, é sobre as normas de reporte. Então, como o Pedro disse, a diretiva é mais o que fazer e quando fazer, e já as normas de reporte é o como e quais são os indicadores que nós temos que seguir para colocar nesse nosso relatório. Então, aqui, primeiro, vamos começar pela ESRS. A ESRS, ela foi publicada no final de 2023, então já tem aí algum tempo, e ela surge como uma parte da diretiva CSRD. Em junho ou junho de 2024, junho ou julho, foi publicada uma retificação. Essa retificação não alterou de todo grandes conteúdos dessas normas, mas foi alguma coisinha de gralha, enfim, correçõezinhas que foram necessárias. Mas eu sugiro que, se vocês forem procurar a norma para consulta, enfim, sempre procurem essa última versão, que é essa de 2024, 90407. Então, a ESRS, todas as empresas que são obrigadas a seguirem a diretiva CSRD, de acordo com aqueles prazos, têm que fazer esse relatório de sustentabilidade de acordo com as normas ESRS. Ela define todo um padrão detalhado e, pronto, é obrigatório para esse relato ser o mais, enfim, certo possível dentro de todos os pilares. Aqui nessa imagem que está na vossa direita, temos todas as normas, então, como podem ver, são os 3 pilares, e esses indicadores, que podemos chamar assim, são definidos depois de uma avaliação de dupla materialidade. Então, nós vamos chegar lá. Aqui, só uma outra forma de ver a mesma informação anterior, nós temos as normas transversais, que são as normas gerais e que têm que ser relatadas por todas as empresas que vão fazer esse relatório, definem todos os requisitos, todas as divulgações que necessitam ter e pronto, são requisitos realmente que devem estar. Agora, as normas temáticas, como eu disse, vai depender da dupla materialidade. Temos aqui os 3 pilares e pronto, são escolhidas numa posteriori, mas essas são as opções que temos e devem ser analisadas. Depois, isso vai ser acrescido, eu falo depois porque ainda não foi publicado, as normas setoriais. Então, já era para ter sido publicado em junho de 2024 e isso foi postergado até junho de 2026. Então, a gente deve ter aí, nos próximos tempos, alguma novidade nesse sentido. Nós sabemos que elas já estão a ser preparadas, já existem os setores principais que vão dar início. Então, quando isso houver, isso vai ser acrescentado, não vai ser uma norma específica que deve ser seguida na totalidade, mas seria acrescentar aqui informações, mais informações aqui para essas normas temáticas. Nesse slide, nós colocamos algo muito geral e resumido sobre o que são os requisitos gerais que são necessitados de colocar aqui no relatório. Então, o em cinzento eu coloquei justamente para dar um pouco mais de importância, porque é justamente o que geralmente as pessoas têm mais dúvidas, que é a gestão dos impactos, riscos e oportunidades, que é chamado de IRO, e esse IRO aparece muitas vezes nas normas. Os requisitos vão incluir também quais são as métricas e as metas que devem ser seguidos para dar resposta aos indicadores escolhidos, fala sobre o levantamento e a gestão das partes interessadas, afetadas, isso é muito importante, porque no relatório de sustentabilidade ele não é feito para a empresa somente, é feito para toda a parte interessada da vossa organização.
Então, antes de dar início a esse relatório, é muito importante definir quem são essas partes interessadas, porque são elas depois que vão vir a solicitar algumas informações de sustentabilidade. Então, essa parte interessada vão ser vossos clientes, os fornecedores, vizinhos, familiares e também, claro, os vossos colaboradores, enfim. Todos eles devem estar envolvidos e vão estar envolvidos na dupla materialidade e para, pronto, definirem quais são os principais temas e, assim, consequentemente, quais são os principais indicadores que vão estar nesse relatório de sustentabilidade. Aqui fala também sobre a cadeia de valor, ou seja, toda informação reportada também deve incluir a cadeia de valor da organização, tanto upstream quanto downstream, ou seja, a montante e a jusante. Isso explica o porquê que as PMEs acabam sendo abrangidas de alguma forma pela diretiva CSRD e pelas normas europeias, porque tem essa obrigatoriedade de também ter a cadeia de valor relatada nessas informações. Então, muitos de vocês provavelmente já receberam alguma solicitação de grandes clientes, grandes empresas que já estão sendo abrangidas e já precisam publicar seus relatórios de sustentabilidade e necessitaram de algumas informações vossas. Então, muitos provavelmente já passaram por isso. E as PMEs que forem também fazer esse relato vão ter que fazer a mesma coisa, procurar a vossa cadeia de valor e pronto, também solicitar algumas informações. E, por último, não menos importante, temos a dupla materialidade, que nós vamos falar sobre ela, que é a base do relatório de sustentabilidade de acordo com a ESRS. Mas antes de falar da dupla materialidade, é importante talvez especificar melhor o que é o IRO. Nós falamos ali no slide anterior que a gestão dos impactos, riscos e oportunidades devem ser tomados em conta. Então, o que são os impactos? Os impactos é analisado pela materialidade de impacto. Então, os impactos podem ser positivos e negativos. A gente, quando pensa em impacto, logo pensa que é um impacto negativo, mas não, também pode ser um impacto positivo. São todas as ações e pronto, atividades que a vossa organização pode impactar a sociedade e o meio ambiente, ou seja, o meio externo à vossa organização. Então, isso tem que ser levantado nessa materialidade de impacto, tem que ser levantado os impactos reais que acontecem no dia de hoje, mas também tem que ser uma coisa holística e pensar em impactos futuros, o que pode acontecer de errado, enfim. Todos os impactos é uma análise profunda e complexa que podem afetar, então, esse meio externo, a sociedade e o meio ambiente. Já o risco e oportunidade é o contrário. São os riscos e oportunidades, que acabam sendo oportunidades financeiras, que a sociedade e o meio ambiente podem provocar ou causar na vossa atividade. Então, é justamente o contrário. E deve ser avaliada pela materialidade financeira. Portanto, todas as dependências, recursos naturais, humanos, sociais, devem ser avaliados aí como quais são os riscos. Por exemplo, nós frisamos aqui a dependência dos recursos naturais. Se a minha atividade depende da água, se ocorre uma escassez de água, então eu não vou ter minha produção, eu não vou ter minha venda e, consequentemente, vai afetar a minha materialidade financeira, vai ser um risco para minhas finanças. Então, tudo isso deve ser levantado. Aqui apenas para ilustrar, é a mesma coisa, mas numa figura, que então, por isso que nós temos uma dupla materialidade, porque são, de fato, duas materialidades que devem ser estudadas. A materialidade de impacto, que é como a empresa afeta a sociedade e o meio ambiente, e a materialidade financeira, que é o contrário, como que a sociedade e o meio ambiente podem afetar a vossa organização. E assim, temos a grande e temida dupla materialidade. Eu falo temida, mas apenas só na brincadeira. Não é para ser temida, na verdade, isso é uma coisa, acredito que boa para a empresa, porque é uma forma de conhecer também os riscos, oportunidades, enfim, os impactos, acaba sendo uma coisa muito abrangente e que faz com que vocês conheçam melhor e também as vossas partes interessadas conheçam melhor a vossa organização. Então, alguns de vocês provavelmente já viram esse gráfico. Existe
na literatura. Como eu disse antes, a dupla materialidade é a base para a divulgação das informações de sustentabilidade. Então, essa análise deve ser feita, e muito bem feita, para serem definidos, então, quais são os principais temas materiais. E eu queria ter falado isso antes, mas no começo muitas pessoas vieram para nós questionar, mas o que é um tema material, né? São os temas que são relevantes, importantes para a vossa empresa. Então, materialidade nada mais é do que o estudo do que é importante. A gente fala material e a gente já acostumou com esse termo, mas para muitos talvez não seja. Então, aqui nessa análise de dupla materialidade vão ser levantados os temas importantes, os temas materiais que, pronto, podem impactar, né? E também pode ser um risco ou uma oportunidade para a vossa empresa. Aqui nesse gráfico, então vocês veem que no eixo tem um impacto, no outro tem a materialidade financeira. Aqui nesses quadrantes, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, o meu rato, espero que sim. Aqui no não material, mais perto do zero, seriam todos os temas que vão ser levantados, analisados entre a vossa empresa, vão ser analisados com os vossos stakeholders, as partes interessadas, e vão ser não materiais, não vão ser importantes. Então, vão ficar de fora do relatório. Aqui, nesse outro quadrante, no superior direito, existem temas que vão ser materiais tanto para a materialidade de impacto quanto para a materialidade financeira, e são duplamente materiais. Por isso que se chama avaliação de dupla materialidade. Esse quadrante superior direito é o mais importante, são os temas que, com certeza, têm que ser abordados no relatório de sustentabilidade. Por isso que aqui tem uma setinha que diz que são as questões de sustentabilidade material. Os outros quadrantes, aqueles temas que são materiais para o impacto e o outro que é material para a financeira, também podem estar. Não vamos dizer que não, e às vezes também devem estar. Mas o que nós dizemos que é realmente importante e tem que estar dentro desse relatório são esses daqui, que são duplamente materiais. A partir dessas questões de sustentabilidade que foram definidas aqui, então é a hora da organização sentar e verem quais são os indicadores da norma, no caso ESRS, que vão ser relatados para responder essas questões materiais, para responder tudo aquilo que foi aqui é importante e a gente precisa colocar nesse relatório. Ah, mas, meu Deus, quais são esses temas materiais, né? Como que eu vou pensar em todos os temas possíveis para responder a esses, se não me engano, 15 indicadores que a norma pede? Então, a norma, pensando nisso, já nos deu aqui uma ajuda quando na norma ESRS, no apêndice A do ESRS 1, são os requisitos gerais, tem ali uma tabela super exaustiva, que não vale a pena nós detalharmos aqui uma a uma, mas é importante conhecer essa tabela. Ela está na página 22 e seguintes, porque vocês vão ver que ela é bem longa. E essa tabela vai trazer todas as normas que estão presentes nas normas ESRS, todas as temáticas. Depois traz os temas principais de cada norma temática, subtemas e subtemas. Eu vou passar aqui para o seguinte, para vocês verem. Portanto, aqui a norma diz que essas questões de sustentabilidade devem ser tomadas em conta na avaliação de dupla materialidade. Quando nós falamos de norma, o deve toma uma conotação de é obrigatório. Então, aqui é o mínimo de temas materiais que devem ser tomados em conta. Então, começo aqui no subtema, consumo de água. É material? Deixa eu avaliar isso entre minha organização e as minhas partes interessadas. A captação de água é material? Por isso que nós entendemos, e a própria EFRAG, que foi quem formulou tudo isso, também sabe que a dupla materialidade é complexa, porque realmente é exaustiva. Então, aqui, segue aqui com todas as normas temáticas, todos os temas, entrou agora no social, enfim, detalha mesmo todos os temas que aqui a diretiva acredita ser importante para serem analisados e que
podem, porventura, vir a aparecer no relatório. Essas são as mínimas. Se vocês avaliaram todos os subtemas, subtema e tema, e ainda existe alguma questão que vocês consideram importante estar na dupla materialidade, ser avaliado, também deve ser incluídas. Aqui não é porque está definido pela norma, são os únicos e vai ser isso. Não. Se tem mais, devem ser incluídos mais. Quanto mais, melhor. Na verdade, dupla materialidade, o quanto mais completa for, melhor para vocês, porque isso quer dizer que mais completo vai ser também o vosso relatório de sustentabilidade. Então, aqui nós achamos que era importante, e por isso que o Pedro mais cedo falou: eu não quero adiantar esse tema, mas temos aqui um ponto sobre a materialidade e as alterações climáticas. Portanto, vocês fizeram toda essa análise, passaram toda aquela tabela, e o primeiro, por acaso, é alterações climáticas, por acaso ou não por acaso. Porque as alterações climáticas, no fundo, os relatórios de sustentabilidade surgem numa forma também de mitigar as alterações climáticas, no fundo. Então, alterações climáticas é muito importante aqui. E o que a norma define? A norma define que se uma empresa, se uma organização diz que a alteração climática não é material, ou seja, não é importante para aquela empresa, para aquela atividade, não afeta em nada a minha atividade, isso deve ser pormenorizadamente explicado no relatório. O porquê que não é material. E, além disso, além dessa explicação, também colocar uma análise prospectiva de como que isso pode mudar no futuro, ou quando que a empresa acha que isso vai vir a ser material, e quando, por exemplo, uma data para isso entrar no relatório. Isso tem que ser explicado. Todas as outras questões, qualquer outra questão que não for material, vocês podem explicar ou não sucintamente o porquê que vocês chegaram a essa conclusão. E aqui o pode, é diferente do deve, ganha uma conotação do tipo, pode ser que, não é obrigatório, fica a critério da empresa. Então, realmente, a questão da alteração climática tem que ser muito bem avaliada e penso que é um pouco difícil não ser material, mas no caso de não ser material, isso deve ser muito bem explicado. Agora, como eu disse há pouco atrás, a EFRAG, pronto, desenvolveu toda essa diretiva, as normas, sabendo que será um pouco complexo para um certo nível de empresa. Acho que até por isso as PMEs não cotadas em bolsa não entram aqui nessa obrigatoriedade, porque realmente é um relatório complexo, são normas complexas, e as PMEs, por vezes, possuem faltas de recursos no sentido de recursos humanos, né? São empresas de menor porte, que uma equipa também é mais pequena. Então, a EFRAG entende isso. Entendendo isso, já estava em draft no ano passado, lançou, em dezembro de 2024, a VSME. A VSME, que é a Voluntary Standard for Small and Medium Sized Enterprises, nada mais é do que as normas voluntárias, resumindo, as normas voluntárias para as PMEs, que nós chamamos de VSME. Então, a ideia é que essa VSME seja voluntária, como o próprio nome diz, menos complexa, mais flexível. Para quê? Para as PMEs consigam adotar essa prática de sustentabilidade, ou seja, as empresas que querem, às vezes não tem solicitação nenhuma, mas, poxa, eu quero melhorar minha estratégia, até para nível de investimentos, no futuro, se surgir. Então, quero fazer um relatório de sustentabilidade, mas não tenho como, é muito complexo. Então, temos aqui a VSME para dar resposta a isso. E mesmo aquelas empresas que têm solicitação de clientes, a VSME atende minimamente todos os pilares da sustentabilidade. Então, nós acreditamos que não tem por que não seguir uma VSME para as empresas que não são obrigadas a fazer pela ISRS. A VSME, ela é dividida em 2 módulos, o básico e o abrangente. Então, o básico
ele é de fato básico, tem um relato simplificado, e o abrangente seria um relato mais detalhado e estruturado. Então, a norma traz essas duas possibilidades. De abrangência, os dois são muito semelhantes, claro, abrangem os 3 pilares, mas o módulo abrangente tem essa maior profundidade e tem alguns temas adicionais ao módulo básico. Em nível de detalhe, existem esses requisitos mínimos no básico, como eu disse, então ele é próprio para aquelas PMEs que querem dar início a esse relato, e o módulo abrangente, ele já tem esse maior volume de dados, e pronto, mais análises. Lembrando que, isso eu posso falar no próximo slide, mas já acrescentando aqui, que o módulo abrangente, ele nunca é feito sozinho. Então, o módulo abrangente é uma adição de temas e dados e volume ao módulo básico. Então, a empresa pode selecionar entre duas opções. A opção de só seguir com o módulo básico, ou a opção B, que seria o básico com o abrangente, ou o abrangente com o básico. No geral, o módulo abrangente é mais para aquelas empresas que precisam responder algum, talvez, solicitação da banca para investimentos, mas de forma geral, o básico já atende bem. E o que a gente já falou algumas vezes com alguns clientes é que a VSME já está nos padrões da diretiva CSRD. Então, caso precise reformular de ano para ano alguma coisa, esse ano eu fiz o básico. Então, ano que vem, sei lá, eu quero colocar o abrangente, porque eu senti falta e fui solicitado aqui, então vamos incluir o abrangente. Aí agora não, esse ano melhor passar para uma ESRS, que é um pouco mais complexa. Mas eu já tenho todo esse padrão definido no meu relatório pela VSME. Então se torna um pouco mais fácil subir esses níveis quando quando uma empresa que é voluntária faz o relatório pela VSME. Então nós ficamos aqui muito contentes com essa publicação. E acredito que as PMEs também, porque é realmente mais facilitado para as PMEs, que sempre o nosso também foco né, de trabalho, enfim, é muito mais facilitado. E a principal alteração aqui, né, quando a norma fala que ela é mais flexível, facilitada e tudo, é a remoção do conceito de materialidade. Então, tudo aquilo que eu falei até agora sobre materialidade na ESRS, não temos aqui na VSME. Houve uma versão em draft que estava incluído algum conceito de materialidade, entretanto, durante as consultas públicas para elaboração dessa norma, é, perceberam que era muito complexo para as PMEs e a intenção aqui era realmente trazer uma flexibilidade. Então, isso foi removido para o If Applicable Principle. Então, como isso funciona? Funciona uma rápida análise, talvez não rápida, mas uma análise dos indicadores da norma VSME, basicamente olhar para cada indicador e dizer esse indicador aplica ou não aplica à minha atividade. Então, por isso que é muito mais simples. Basicamente, a empresa vai escolher ali, de acordo com a sua atividade, o que precisa, o que deve relatar. O que não for divulgado, entende-se que não é aplicável. Mas isso também no escrito a ferro. Se um ano que eu publiquei esses indicadores, no outro ano eu quero publicar mais. É aquilo que eu estava falando sobre subir, né, o relatório, enfim, principalmente esse que é voluntário, vocês têm aí mais chances de manobra e poder fazer um pouco mais flexível. Falei 5 vezes essa palavra, mas no fundo é isso mesmo. E aqui, pronto, de forma bem rápida, nós temos todos os indicadores dessa norma. Então, aqui na esquerda, o modelo básico, que, pronto, é aquilo que eu disse, aplicável, não aplicável. Esse aqui, o B3, é sobre as alterações climáticas. Então, é aquilo, normalmente vai ser aplicável, mas, salvo engano, não tem nenhuma necessidade de explicar o porquê que aquilo não é aplicável, mas, enfim, salvo engano, nós temos talvez que confirmar essa informação. E aqui, no módulo no comprehensive, que seria o abrangente,
se for escolhido, tem que ser complementar, né, ao modelo básico. Então, no caso de relatar um abrangente, tem que se responder aqui aos dois módulos. E chegando ao fim, também não queremos alongar mais, e terminando também quase a minha intervenção, agora nós vamos apresentar as soluções que a Apcera tem para empresas sustentáveis. Então, aqui no caso, nós temos a consultoria, só para dar um rápido contexto, nos últimos anos, devido, a todas essas alterações que nós tivemos, que estivemos aqui há 1 hora a falar sobre elas, a Apcer e nossa base de clientes começou a nos procurar para saber mais, precisando de apoio, e sendo assim, a Apcer resolveu abrir esse serviço de consultoria exclusivamente para sustentabilidade. Então, damos apoio no cálculo da pegada de carbono, que foi o tema do webinar passado, e agora aqui para o desenvolvimento dos relatórios de sustentabilidade. Nesse caso, podemos dar apoio nessas 2 normas que nós falamos aqui hoje, que é a SRS e a VSME, mas também no Standard GRI, que antes de surgir a diretiva CSRD, ele sempre foi amplamente utilizado e ainda é pelo mundo. As PMEs que são voluntárias, né, que não são cotadas em bolsa, não perdem nada também em poder fazer um relato de sustentabilidade pela GRI. Claro, como eu disse, se você tem uma base da VSME, que já tem como um padrão da diretiva CSRD, em um momento que seja necessário, né, estender isso para uma ISRS, é mais facilitado. Mas o Standard GRI também já há correlações entre os indicadores, que também isso tem fácil acesso na internet. Então, também é uma opção. Aqui, nosso projeto de consultoria é baseado nessas 3 fases. Elas podem ser personalizáveis, então, um projeto completo abrangeria essas 3 fases, mas é possível realizar apenas um diagnóstico, apenas uma monitorização, enfim. Essa consultoria é da forma como vocês precisarem. Então, no caso do diagnóstico, aqui numa ISRS, nós vamos fazer aí o levantamento das partes interessadas, análise de dupla materialidade, definir todos os conteúdos. A ideia é que dê apoio em todas, um apoio intensivo em todas as fases. E aqui na VSME, é o que nós falamos até agora também, mais simplificado, não tem essa dupla materialidade, mas da mesma forma, isso pode ser colocado em módulos de acordo com o necessário. E eu me coloco à disposição, eu vou passar aqui já para o Pedro, me coloco à disposição, nossos contatos vão estar disponíveis aqui no final da apresentação. Caso tenham qualquer dúvida, nem sobre nossos projetos, mas dúvidas sobre SRS, VSME, eu me coloco à disposição, porque é sempre bom ter contato, tirar dúvidas, enfim, é uma via de mão dupla. Então, muito obrigada, Pedro. Bom, título de conclusão, da mesma maneira como começámos a falar de confiança, acabamos a falar de confiança. E a Apcer, desde a sua gênese, vive disto, de dar confiança aos seus clientes, para terem certeza que, da mesma maneira que vocês querem uma certificação ou uma verificação para garantir que a informação está correta, nós também, para darmos confiança aos nossos clientes, também obtemos acreditações para podermos fazer o nosso serviço. E assim, na ótica de uma verificação de terceira parte, que nós fazemos pegadas de carbono, e neste caso em particular, porque a pegada de carbono está incluída no que diz respeito aos relatos de sustentabilidade, precisamente na área das alterações climáticas. Também temos a verificação de relatos de sustentabilidade, sejam eles à luz, como falou a Mariana, diretiva SSRD, VMRS e a GRI, mas também temos outro tipo de verificações, como por exemplo, como eu vos falei no início, há muitas plataformas que têm questionários para submeter informação e nós também verificamos esse tipo de questionários, seja o CDP, a Covadis, sejam outras plataformas que exigem outro tipo de checklists ou de informações, relatórios que vocês devem passar, é também um tipo de relatos de sustentabilidade e nós também temos capacidade para o fazer e fazemos.
Isto tudo à luz da A1000. Obrigado desde já pelas palavras, Pedro, foram extremamente generosas. Realmente a AppSer é também um assurance provider, de acordo com a accountability, precisamente. Ou seja, o assurance não é propriamente uma verificação, mas sim uma garantia de fiabilidade, que é no fundo também isso que determina esta verificação, entre aspas, por terceira parte que decorre da legislação, em bom rigor o chamado assurance ou garantia de fiabilidade. E a AppSer é de acordo com a accountability, independentemente desta um bocado de indefinição do que é que vai ocorrer a nível nacional, de quem é que vão ser os verificadores, entre aspas, permitam-me dizê-lo, porque as sociedades ROCs e ROCs poderão ser, não é sem mais, porque também tem aqui um gap de competências que têm que colmatar, mas são aqueles que estão na linha da frente, mas haverão outros tipos de profissionais que poderão fazer. Veremos se a AppSer também poderá fazer esta verificação de acordo com as normas, esta verificação legal, não é? Como existe a verificação legal de contas, haverá esta verificação legal das demonstrações de sustentabilidade. Ok, pronto. Isto aqui só para dar essa nota que também existe aqui uma questão a propósito de como é que a AppSer assegura, quando presta serviços de consultoria, como é que assegura que depois poderá fazer as verificações ou vice-versa. E a verdade é que a AppSer tem precisamente procedimentos internos para aferir, ou melhor, para garantir, aliás, que a sua independência e imparcialidade nunca é beliscada naquilo que são os seus serviços de avaliação de conformidade. Portanto, nós nunca seremos colocados numa posição, no fundo, de estarmos a verificar a mesma informação que trabalhamos. Portanto, é essa a lógica por trás desse procedimento de avaliação da independência e imparcialidade, aqui também para deixar isso clarificado. Permitam-me só aqui, eventualmente, percorrer aqui algumas questões, porque eu estava aqui a responder, ia tentando responder com a maior rapidez possível, aqui na pergunta colocada pelo Pedro relativamente a grupo de empresas. A verificação dos critérios deve ser feita empresa a empresa do grupo. Isto para nós percebermos no bolo se são atingidos ou não aqueles limites e, portanto, caem no âmbito de aplicação. Mas se no caso somente a SGPS cumprir dois desses três critérios e nenhuma das empresas do grupo por baixo dela os observam esses critérios, ela pode só reportar sob a informação dessa empresa do grupo e não de nenhuma outra, ok? Mas isto, a nível daquilo que é a exigência legal, é só essa que ficará naturalmente abrangida. De resto, às tantas, para não vos tirar aqui mais tempo e não de fazer derrapar, terei todo o gosto de agarrando nestas questões também, remeter as respectivas respostas até com um bocadinho de detalhe naquelas que o exijam. Portanto, não vou tirar mais tempo do que aqueles que já foi tirado.